Um jovem de 21 anos, brasileiro, foi deportado para o Brasil. Só que o maior problema é que ele não fala o português e não tem parente nenhum no Brasil. Eu vou contar essa história para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Batata aqui de volta novamente, diretamente de Okinawa, no Japão, para mais um vídeo para vocês. E galera, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui, mas eu vou voltar a postar vídeos, né, frequentemente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já ia pedir para você já logo no começo se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Também não esquece de deixar um comentário aí embaixo para o YouTube saber que esse vídeo é legal e vai indicar para as outras pessoas, beleza? Então, família, como vocês viram aí na thumbnail, né, e também na abertura desse vídeo, né, eu vou contar para vocês algumas coisas que têm acontecido que, infelizmente, tem se tornado uma realidade para muitas famílias aqui que vêm para o Japão trabalhar e se torna até um pesadelo, como aconteceu no caso desse jovem que eu vou contar para você. Então, galera, como vocês sabem, né, a maioria de nós vem para o Japão com um sonho de trabalhar, né, fazer suas coisas no Brasil, comprar sua casa, mudar de vida no Brasil. E com o passar do tempo, nós acabamos nos acostumando com o país e acabamos ficando aqui. Eu sei que não é a história de muitos, né, que vão estar assistindo esse vídeo aqui de Dekasek, mas eu acredito que na maioria daqueles que vieram para cá por um curto tempo para trabalhar aqui acabaram ficando aqui, né, que foi o meu caso. Eu vim para trabalhar 3 anos, estou há quase 25 anos já aqui no Japão, trabalhando aqui direto, né, e voltei algumas vezes para o Brasil, mas eu resolvi, né, fincar raízes aqui no Japão, né, e agora vai fazer 4 anos que eu estou aqui em Okinawa. Então, para muitos de nós, né, nós viemos para cá numa época em que o Japão, né, abriu as portas para os brasileiros, descendentes de japoneses, para virem para cá, para estarem trabalhando aqui, né, liberando visto, né, de trabalho para alguns, né. No meu caso, eu consegui o visto permanente por conta da minha descendência, né, que meu pai, apesar dele nascer no Brasil, mas ele foi registrado como japonês, então ele tem dupla nacionalidade, e no meu caso eu vim para cá como Nisei, né. Então por isso que eu consegui tirar o meu visto permanente aqui até uma certa forma rápido e fácil na época, né. Hoje já é mais difícil, mais complicado de tirar o visto permanente, mas tem muitas pessoas que ainda conseguem o visto permanente. Mas como eu estava dizendo para vocês no começo, muitos de nós vêm para cá com o objetivo de trabalhar, fazer a vida, comprar sua casa no Brasil e voltar para o Brasil, terminar os seus estudos, né, levar uma vida normal no Brasil, mas continuam aqui, né, ficam aqui, né, estabelece a vida aqui, né, criam família aqui, têm filhos aqui e na verdade, né, gostam do país, né, que o Japão é um país bom para se viver, apesar de muitas coisas que nós como estrangeiros temos aqui que muitas vezes é desvantajoso para nós, né? Aqui, mas ainda assim é um país bom para se viver. Eu acredito que na questão de segurança, de trabalho, eu acredito que seja bem melhor que o Brasil. Você pode escrever no seu comentário aí também a sua opinião com relação a isso, mas para mim, na minha visão, o Japão ainda continua sendo melhor que o Brasil nesse quesito de segurança e de trabalho. Muitos de nós viemos para cá para trabalhar, para ficar pouco tempo, e acabamos estabelecendo raízes, ficando aqui, enfim, né? Essa é uma longa história. E uma longa história, na verdade, não, né? Cada um tem uma história para contar com relação a isso. Então, fica um pouco difícil de eu opinar, colocar a minha opinião aqui, sendo que cada um tem a sua opinião, né, particular, né? Mas no meu caso, resolvi fincar raízes aqui por conta da segurança, por conta da estabilidade que nós temos aqui, né? Apesar das dificuldades, apesar das lutas que nós tivemos no começo, né, com relação a nós sermos estrangeiros, mas estamos aqui. Só que muitas famílias vêm para cá, né, e acabam se perdendo no meio do caminho na questão da educação de seus filhos. Né, que eu já comentei em muitos vídeos atrás, essa questão de nós estarmos vindo aqui como pais, né, como chefe de família, muitas vezes, né, e nós acabamos errando nessa parte. Né, e isso é o que mais prejudica, eu creio assim, né, para as famílias que vêm para o Japão, família de descendentes que vêm para cá. Por que eu estou dizendo isso, né? Muitos de nós, quando vêm para cá, nosso foco principal fica sempre no trabalho. Trabalho, trabalho, preciso trabalhar porque eu preciso quitar uma dívida, preciso realizar o meu sonho de uma casa própria no Brasil. E assim a gente fica com a nossa cabeça somente focada no trabalho. Isso não é ruim, é certo, é bom um chefe de família, um pai, uma mãe de família estar focado no trabalho para o sustento da sua família, sustento dos seus filhos, seus entes queridos, mas muitas vezes erramos
pelo fato de nós apenas focarmos no trabalho. Focando no trabalho, talvez até assim você, sem pensar, acaba se motivando apenas a fazer aquilo que a sua cabeça diz, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E acaba se esquecendo um pouco da família, né, da educação dos seus filhos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o tema desse vídeo, né? Que é esse rapaz nessa história. Na verdade, esse foi um post de um amigo, um grande amigo meu, Adinaldo, postou lá no Facebook, contando a história, né? Um relato de um pai, na verdade, né? E de um jovem que acabou, né, tendo problemas aqui com a justiça, enfim, e acabou, né, sendo deportado para o Brasil. Existem muitos casos, não somente de brasileiros, né, eu aceito falar brasileiro porque essa é a minha nacionalidade e a nacionalidade de vocês que estão assistindo aí, né, que brasileiros, mas existem muitos outros estrangeiros, eu acho que bem mais outros estrangeiros do que brasileiros, que têm esse mesmo problema com a justiça, acaba tendo um problema com o crime e acabam sendo, né, presos, deportados, né. Isso, infelizmente, acontece em qualquer país do mundo, não é só no Japão, né? Os Estados Unidos é um exemplo disso. Muitos brasileiros que vão para lá acabam se perdendo e acabam, né, perdendo a sua vida praticamente, né, para o crime, acabam ficando presos a vida inteira ou se não deportados para o Brasil. Mas no caso dessa família, desse jovem, desse relato que eu vou contar para vocês, só para deixar bem claro, eu não sei se esse relato é verdadeiro, se esse relato, se essa história é verídica, mas faz-nos acender um alerta na nossa cabeça, e principalmente para vocês, pais que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, por conta dos seus filhos pequenos. Porque quando nós viemos para cá, o nosso intuito principal é trabalhar, dar o sustento para os nossos filhos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a educação dos seus filhos é principal para que eles possam crescer saudáveis e ter um futuro bem, além daquilo que vocês vieram buscar aqui, que é o sonho pessoal de cada um de vocês. Os nossos filhos, até uma certa idade, eles são dependentes de nós. Então, dependente eu falo financeiramente, emocionalmente, né, moralmente, né, na educação deles também, vocês, né, nós pais, nós temos que ter isso, essa coisa incutida na nossa mente, que é o nosso papel. Os nossos filhos, eles são como um almoxarifado. Eles são como um drive de um computador vazio, um hard disk ali, um SSD do vazio. Então você que vai incutir, né, tudo na mente dele ali, as questões morais, a educação, né, deles. Então esse é papel dos pais, não é papel de escola, não é papel de governo, não é papel de grupos, você entendeu? É o papel do pai e da mãe incutir isso nos filhos, e principalmente dos pais incutir isso nos filhos, na educação dos seus filhos. Que fique bem, né? Eu não estou julgando o pai dessa história aí. Depois eu vou deixar o link daí para vocês aí desse relato, né? Eu não estou julgando ele, né? Pelo aquilo que ele fez, mas é só alertando vocês nessa questão de não cairmos nesse buraco, nesse erro que aquela história conta que ele cometeu. E qual é o erro que ele cometeu? É aquilo que eu falei no começo. Vem para cá para trabalhar. E a frase que disse ali, né? Ou eu trabalho, que esse pai disse ali, né? Ou eu trabalho, ou eu para pagar as despesas, ou eu trabalho para pagar as despesas de casa, ou eu trabalho para pagar os seus estudos. Então, na cabeça do filho é o seguinte: a prioridade era o pai pagar as despesas de casa, o sustento deles, não a educação dos filhos. E chegou um certo ponto da adolescência dele que ele largou os estudos e foi trabalhar numa fábrica normal, como qualquer outro operário. Isso é ruim? Não é ruim, né? Mas a educação é principal. E o que aconteceu, né? Ao passar dos tempos, né? Ele ali na sua adolescência, talvez numa rebeldia, né? Enfim, não cabe a mim, né, julgar o que aconteceu realmente com ele, mas talvez ele se perdeu no meio do caminho, acabou, né, cometendo algum crime e foi preso e infelizmente deportado. E qual foi a consequência disso tudo, né? Dessa questão dos pais darem apenas prioridade para o sustento, prioridade para o trabalho. O filho, como ele cresceu em escola japonesa, com as amizades entre japoneses, ele só falava japonês, quase nada de português, quase nada da língua materna dele. E o que aconteceu? Ele cresceu, né, nisso só falando japonês, aquela insistência de
sabe, os pais deixarem que a escola, que as amizades, né, estejam ali em volta, né, ditando, né, o futuro dos seus filhos. É aí que está o erro. Eu vou te contar assim aquilo que aconteceu comigo aqui no Japão. Quando eu vim para o Japão, minhas filhas tinham 4 e 5 anos. Então, desde quando nós chegamos aqui, nós insistimos no seguinte fato: dentro de casa não se fala japonês, dentro de casa se fala português. Por que isso? Porque entre as minhas duas filhas, elas estavam falando só japonês com ela. E estavam fadadas a acontecer isso que aconteceu. Só a dominar a língua japonesa. E que nós fizemos? Além disso, além de colocarmos essa regra dentro de casa, porque também a gente não dominava muito o japonês, a gente ia ficar perdido na educação deles. Então, a gente pegou e colocou isso como regra. Dentro de casa não se fala japonês, somente português. E além disso, nós resolvemos colocar ela numa professora particular e elas foram alfabetizadas em português, alfabetizadas na língua materna. Então isso foi de vital importância para nós. Nós colocamos isso como objetivo. Elas não vão perder a língua materna dela, que elas são brasileiras. Então não pode perder o japonês, o Nihongo é joia, é legal, o inglês, você saber outras línguas, mas a sua língua materna não se pode perder. Né? E hoje elas falam português fluente e falam japonês fluente. Graças a Deus nós conseguimos incutir isso na vida dela logo no começo. Mas tem muitos pais que se perderam isso, né? Então, aí às vezes fica assim, já é tarde para tudo. Nunca é tarde, pessoal. Né? Busque, né, sabedoria, né, para poder lidar com esses assuntos, né? E hoje, para quem não sabe, eu tenho quatro netos, né? E meus netos, os maiores, né? Benjamin e a Milena, e a Lília agora também está aprendendo português. Eles falam português, né? Porque isso foi incutido das minhas filhas e elas estão passando para os seus filhos também, né? Para não se perder isso no meio do caminho, porque a gente conhece muitos jovens, muitos adolescentes que só falam japonês. Isso é terrível, né? Aqui em Okinawa a gente vê muito isso acontecendo, né? Com americanos também, né? Eu trabalhei dentro da base americana aqui e tinha um jovem que ele ia lá onde eu trabalhava para recolher os lixos lá, né? O lixo tóxico, né? Então ele era um rapaz bem alto, assim, bem americano. Ele era um negro, bem americano, grande, assim. Eu fui conversar com ele, fui conversar em inglês com ele e ele não sabia falar inglês. Eu fiquei, assim, chocado, né? Um cara, assim, um cara de americano, né? Tudo assim. E ele falou assim, né, pode falar em japonês comigo porque eu não domino muito a língua inglesa. Então, é isso que eu falei para vocês. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer país, qualquer raça tem acontecido isso, que vem como imigrantes ou vai como imigrante para outros países. Então, é importante nós nos alertarmos para isso, né? E para não ter essa história triste que aconteceu com esse jovem desse relato. Porque ele cometeu crime, foi preso, foi deportado. Só que o mais triste de tudo isso, no relato ali que diz, é que ele não tem parente nenhum no Brasil. E aí, como que faz? E para voltar para talvez ele tenha parente, sim, talvez ele tenha alguns conhecidos ali, sim, da família e tal. Mas e aí, como é que ele vai fazer para arrumar um emprego sem falar o português? Como é que ele vai fazer sem ter os estudos que o Brasil tanto exige, apesar das dificuldades que o Brasil tem? Como é que ele vai fazer para recomeçar a sua vida num país, na cabeça dele, totalmente diferente daquilo que ele cresceu? Como é que ele vai seguir a sua vida? É triste saber disso, né? É triste saber de umas histórias como essa, mas é a realidade que nós vivemos. Então é importante para você que está assistindo esse vídeo aí, que mora no Japão, que vai para outro país também, que esteja assistindo esse vídeo, vocês também, né, terem isso na sua mente. Não deixem perder a sua língua materna. E também não se esqueçam dos seus filhos. As más influências estão aí, sabe? Para tentar puxar os seus filhos para o mal, para o buraco. Mas se você tiver força, resiliência, sabe, na educação dos seus filhos, você vai vencer. E para você não ter uma história triste como essa, tá bom? Então, galera, esse é um vídeo mais assim para alertar sobre essa questão, né, de nossos filhos quando nós viemos para cá, para o Japão, para outro país, né, para nós não nos perdermos no meio do caminho.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que vocês, né, estejam, né, assim, com a sua mente, com o seu coração voltado à educação dos seus filhos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês nesse trajeto, porque é muito difícil, né, para muitos pais. Talvez é um desafio grande a educação dos seus filhos, mas permaneça, tenha resiliência, que você no futuro vai ver o resultado, vai ser um bom, vai ser uma bênção para a sua vida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça aquele mesmo esquema, aqueles 3C. Curte, comente e compartilhe para que esse vídeo também alcance outras pessoas e ajude a gente também a crescer aqui no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!